Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora, por favor, e abrisse em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Apesar de os versos 1 a 6 terem sido pregados na semana passada, eu quero ler esses versos e depois ler aqueles que são o foco da nossa pregação de hoje, que é de 7 a 12. Mas eu gostaria que tivesse na sua mente, bem lembrado, o texto que foi a meditação da semana passada. E aqui diz o seguinte, estou usando uma versão que chama NAA, nova versão, Nova Almeida atualizada. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como, irmão, deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no teu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês que são maus, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Senhor, nós oramos. E oramos em nome de Jesus. E oramos pedindo que o Senhor nos faça entender a Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a compreender qual é o propósito do Senhor quando disse essas palavras. Ajuda-nos a tirar da nossa mente toda confusão. Ajuda-nos a tirar da nossa mente todo entendimento equivocado, Senhor. Ajuda a gente a compreender as Tuas palavras no sentido que elas têm. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, clareie a nossa mente para a glória do Senhor e transforme a nossa vida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, quem nunca sonhou aí, nem que seja na infância, né, encontrar o gênio da lâmpada? Você nunca pensou? Queria ter aqueles 3 pedidos do gênio da lâmpada. Nunca pensou? Que beleza! Eu pensei nisso, né? Nessa coisa assim infantil de querer o gênio da lâmpada. Eu me lembrei por causa dessa palavra que é entendida muito nesse sentido. Às vezes aqui a gente encontra pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Aquele que pede recebe, o que busca encontra. E o que isso significa? O nosso objetivo aqui hoje é entender o que significa esse texto. E o que é que realmente ele quer dizer? Algumas pessoas dizem, elas fazem uma leitura e elas dizem, eu entendi, já entendi. O que quer dizer esse texto aqui? Significa que se eu pedir alguma coisa, e às vezes ele ainda acrescenta, se eu pedir alguma coisa em nome de Jesus, eu sei que tem que ser em nome de Jesus, se eu pedir alguma coisa em nome de Jesus e tiver fé, porque tem também, se eu tiver fé, eu pedi alguma coisa em nome de Jesus com fé, o gênio da lâmpada resolve. É igual o pedido do gênio da lâmpada. É fatal, vai ser. É só pedir
em nome de Jesus, com fé, e a resposta será sim. Será mesmo, irmão? Será que é isso mesmo que esse texto aqui está dizendo? Eu tenho que perguntar. E eu espero que a gente consiga entender até o final. Para corroborar, para fortalecer o argumento, algumas pessoas até pegam outros textos da Bíblia. Eles falam assim, não é só aqui que fala isso. Pega outros textos, como por exemplo Mateus 16, 19. E lá está escrito assim, dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, já ouvi uma pregação inteira só desse versículo, falando tudo que você pode ligar na terra, e ainda mais se forem duas pessoas, irmãos, porque tem um texto paralelo que fala que se duas pessoas concordarem a respeito de alguma coisa, será feito pelo vosso Pai que está nos céus. E aí a pessoa diz assim, imagina só, quando eu era criança, a gente tinha uns negócios assim, coisa de criança, de ligar com o dedinho assim para alguma coisa acontecer. Vamos, liga aqui comigo aqui, porque vai duas pessoas concordando coisa. Quem que já brincou de uns negócios desse aí? Irmão, desculpa, da nossa infância, É coisa infantil, eu vou mostrar para você que não é isso que a palavra de Deus está ensinando, não. Aí a pessoa fala, não, mas tem mais texto. Por exemplo, João 16, 24, que Jesus diz assim, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, quer dizer, se pedir em nome de Jesus, alegria completa, nós vamos receber o que nós pedirmos. Irmão, sabe qual que é o erro de ser tão apressado e achar que entendeu? O erro é que, para nós dizermos que a gente entendeu um texto, nós precisamos conhecer o contexto. Para você entender uma frase que está dentro de um livro, você não pode dizer que entendeu se você não conheceu o livro. Você não pode entender por uma frase o que um parágrafo inteiro diz, o que um capítulo inteiro diz. Se você simplesmente pega uma frase, você não pode dizer que você entendeu. Isso é mais ou menos como aquela coisa, de pegar o bonde andando. Já ouviu essa expressão? E pegou o bonde andando. O que é pegar o bonde andando? É você pegar uma frase que você ouviu e achar que entendeu a conversa toda. E as pessoas ainda dizem assim, cuidado para não cair do trem. Por que é o cuidado para não cair do trem? Cuidado para que, a partir do que você achou que entendeu, você não fazer uma bagunça. Você não estragar a coisa, porque você na verdade não entendeu, você ouviu só uma parte, você não estava aqui na conversa toda, você não entende o contexto. Só para clarear, eu não vou explicar o texto todo aqui, desses que eu citei aqui, Mateus 16, 19, por exemplo, que fala sobre pessoas que ligam, ligar. O contexto é de disciplina, o contexto é de pessoas serem ligadas ou desligadas da comunhão da igreja, devido ao fato de não aceitarem disciplina. E aí está falando sobre ligar e desligar a autoridade dada à igreja para fazer isso. Nada a ver com você fazer ligações aqui na terra que lá no céu o Deus vai ser obrigado a fazer. Quando diz aqui que pedi e recebereis, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis para que a alegria seja completa, a vossa alegria seja completa, está dentro de um contexto, irmãos, isso aqui é João 16, 24, está dentro de um contexto em que você encontra lá João 16, 27, que diz que o Pai atenderá a eles, por quê? Porque eles amam a Jesus e creem nele. A quem Deus vai atender dessa forma? Aqueles que amam a Jesus e creem nele, ou seja, aqueles que já têm a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ora, que já sabem que a vontade de Deus é que deve prevalecer. Então uma pessoa que ora dessa forma, ela não ora para que Deus faça as coisas acontecer na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, até na segunda-feira eu creio que eu vou trocar de carro. E eu creio, eu passo a noite orando, eu tenho fé. Irmão,
com toda boa vontade de você querer colocar Deus na sua vida, você está fazendo uma coisa da sua cabeça. A Bíblia não diz que Deus vai ser o gênio da lâmpada todas as vezes que você disser em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sim, o nome de Jesus tem poder, sim, até ressurreição em nome de Jesus nós temos relatado na Bíblia. Sim, Deus faz milagres através do nome de Jesus, mas Deus realiza todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é o Rei, Ele é Deus. De modo que a gente pode até arrematar esse argumento errado aí de que, Jesus escreveu isso aqui, Jesus deixou isso aqui para nós, peçam e ser-lhe-ás dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, para a gente saber que tudo que a gente pedir a gente vai ganhar. Para arrematar que não é isso, você pode pegar, por exemplo, Tiago 4, a partir do verso 2 até o 4, que diz assim: nada tendes porque não pedis, mas pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pedir mal para gastar nos seus prazeres é quando alguém tem a ideia de que ele vai ser feliz se ele tiver as coisas que o mundo oferece, e coisas boas, não estou falando de coisas ilícitas não. Puxa, se eu tiver aquele emprego, se eu tiver aquela casa, se eu tiver aquele carro, se eu fizer aquela viagem, vou pedir a Deus. Vou pedir a Deus porque eu quero fazer mais uma dessa, vou pedir a Deus. E aí, o apóstolo está alertando aqui, realmente você está orando como convém? Sabe por que você não tem recebido as suas orações? Porque só pensa em você. Você só pensa, é só me dá. Que coisa é essa? Que relação de filho e pai fica boa quando o filho só chega para o pai e para a mãe para pedir? Por mais que os pais cuidem, não é uma boa relação, não é a relação que os pais querem. Os pais querem uma relação de amor, os pais querem uma relação muito mais profunda do que isso. Então, irmãos, o que esse texto quer dizer? O que quer dizer isso aqui? Porque aqui está escrito, peçam e ser-lhes dados. Para eu poder entender esse texto, eu preciso então pensar no contexto. E só insistindo aqui, não é um texto simplesmente para incentivar você a orar. Não é. Claro que incentiva a orar, mas não é para incentivar você a orar. Sabe por quê? Porque Jesus já tratou sobre oração nesse Sermão do Monte aqui diversas vezes. Aqui no Sermão do Monte nós já vimos que ele disse assim: quando orardes, ou seja, porque sua vida vai ser uma vida de oração. Então, quando você for orar, você vai fazer dessa forma. E o teu pai que te vê em secreto vai te responder. É nesse sermão que vai dizer, ele sabe de que vocês têm necessidade, antes que você peça. Ele ensina a pedir o pão de cada dia, nesse texto também, nesse Sermão do Monte, né? Pediu de cada dia, não o de amanhã, o do ano que vem. É aqui que nós já vimos que a ansiedade não deve ter lugar na nossa vida. Acabei de ler o texto aqui de novo, mas que ao invés de ter ansiedade no coração, nós devemos nos lembrar que o Pai cuida enquanto nós procuramos fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. Então, absolutamente não faz sentido, irmãos, que esse texto apareça aqui para dizer, esquece tudo o que eu falei antes, porque agora tudo o que você quiser e pedir, Deus vai ser obrigado a fazer. Não faria sentido. Compreende? Nós fazemos pedidos ao Rei. Os nossos pedidos são feitos àquele que governa, àquele que sabe o que realmente é bom. Acontece que esse Rei também é nosso Pai. Mas o contexto que eu fiz questão de ler o texto da semana passada, porque esse texto aqui só faz sentido olhando para o texto da semana passada. O texto a respeito de julgamento. Nesse texto da semana passada, que foi pregado aqui na semana passada, nós vimos que o julgamento hipócrita tem que ser rejeitado. Aquela pessoa que julga o outro como se não fosse também um pecador.
aquela pessoa que julga o outro, mas não muda a própria vida, aquela pessoa que tem muitas vezes até uma trave no olho e quer tirar o cisco no olho do outro. Então a Bíblia diz: não julgueis dessa forma, mas tire a trave que está no seu, e depois você vai ajudar o seu irmão. Porque sim, nós fazemos juízo das coisas, sim, e nós nos aproximamos dos irmãos para dizer a eles: irmão, você está errado. Aquela ideia que é o mundo que adora, o mundo adora alguns versículos da Bíblia, gente. O mundo odeia a Bíblia, mas esse não julgueis o mundo quer. Ninguém me julga, né? Não é assim que a palavra de Deus está falando. Ela está falando: você nunca julga alguém de cima para baixo, como se você fosse alguma coisa, como se você fosse o impecável, como se você fosse acima de tudo. A Bíblia diz que a gente tem que julgar. Se o seu irmão foi surpreendido numa falta, diz a palavra de Deus lá em Gálatas, vocês que são espirituais devem exortá-lo com espírito de brandura. E ainda cuide para que você mesmo não seja tentado. Porque se bobear, você comete inclusive o mesmo erro que ele está cometendo. Então, a Bíblia diz sim que você deve julgar dessa forma, para ajudar o seu irmão e não jamais para ser superior a ele. Mas tem algo aqui mais duro ainda, mais complicado ainda, que é dizer que você não deve dar aos cães o que é santo. Não dar aos cães o que é santo é uma figura mais ou menos como se você fosse lá naquele tempo dos sacrifícios, lá do templo, pegasse uma oferta que foi dada ao Senhor e tirasse e desse para o cachorro comer. E o cachorro não vai ter respeito para com aquele alimento, que às vezes o alimento ali o sacerdote podia comer, mas o cão não. Essa ideia, você não pode pegar algo que é santo e dar para aquele que não é. E ainda o exemplo fica mais duro ainda quando ele diz assim: não dê as pérolas aos porcos, porque o porco não faz diferença do que é pérola e do que é sujeira, do que ele destrói tudo. E cuidado, porque ele não somente não ficará agradecido de receber as suas pérolas, como ele é capaz de atacar você. Sabia que porco ataca? Porco é um bicho complicado, hein? Mas e aí, irmão? O que seria se dar as pérolas aos porcos? É dar a palavra de Deus àquele que despreza Deus, rejeita Deus, não quer, é agressivo quanto a isso. A palavra de Deus diz: não dê pérola aos porcos. Aí você chega nesse ponto aqui. Como é que você chega aqui? Será que você escapa mesmo, e eu escapo mesmo, totalmente ileso, da possibilidade da hipocrisia na hora de julgar alguém? Será? Será que eu sempre me quebranto diante do pecado do outro? Não fico com raiva quando o outro peca contra mim? Será? Todas as vezes é assim? Será que eu consigo? Só porque eu sei que não devo julgar dessa forma eu consigo? Será ainda mais difícil? Será que eu sempre consigo saber a diferença de uma ovelha que deve receber o alimento, que deve receber a repreensão como um alimento, como uma coisa boa? Será que eu consigo discernir a ovelha do cachorro e do porco? Sempre? Você acha que isso é fácil? Isso absolutamente não é fácil, irmão. Se você chegou aqui dizendo que é difícil, então tem esperança para você. Porque se você disser que é fácil, eu já estou vendo que o problema é mais sério ainda. A hipocrisia está montada aí mesmo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Irmão, é por causa disso. Porque nós precisamos de algo especial. Sim, o texto está dizendo: peça e você vai receber de Deus aquilo que você precisa. Mas do que é que você precisa? Do que é que você realmente precisa para viver e agradar a Deus? O que é que você deve pedir e Ele vai dar? O que você deve buscar e você vai achar? Você vai bater, Ele vai abrir a porta para você, vai revelar isso para você. O que? Porque
Eu preciso pedir, porque diante de Deus eu sou necessitado, eu sou incapaz. Eu sou incapaz de ser perfeito nos meus relacionamentos com as pessoas, eu sou incapaz de sempre exercer o juízo de uma forma equilibrada, abençoada, amorosa, na medida, com a dureza que precisa ter, com o amor que precisa ter. Quem chegou a esse ponto aqui, sobre como é que se deve julgar, e ainda a questão dos cães e dos porcos, ele chega aqui dizendo, meu Deus, como eu vou conseguir fazer isso? E aí Deus diz assim, mas peça. O que você precisa pedir? Você precisa pedir discernimento a Deus. Você precisa pedir algo que não vem de você mesmo, que a sua capacidade é limitada demais para você conseguir fazer isso sempre com perfeição. Nós temos que admitir que nós somos falhos para com isso. Precisamos de discernimento espiritual. Todo crente precisa ter discernimento espiritual. Existe um dom espiritual chamado discernimento de espíritos. Mas eu estou falando de um discernimento espiritual que é para todos. É um discernimento daquele que conhece a Deus. Aquele discernimento que não precisa ser um dom especial. É uma realidade, uma necessidade que deve ser pedida a Deus. Nós precisamos, irmãos, em todas as situações da nossa vida, ter discernimento espiritual, porque senão nós vamos fazer besteira, nós vamos machucar pessoas, nós vamos ofender pessoas, nós vamos afastar pessoas, nós vamos dar a pérola para os porcos e vamos deixar sem alimento aqueles que precisam de alimentação. Se o Espírito de Deus não operar na nossa vida, a gente não vai conseguir fazer isso direito. Portanto, o que o Senhor está falando aqui é sobre discernimento espiritual. Essa que é a grande necessidade da sua vida. Você não precisa de mais um carro, você não precisa de mais uma casa, você não precisa de uma roupa. Mais do que você precisa de ter discernimento espiritual na sua vida. Aí você pode falar, pastor, acho que você está exagerando. Ou você está complicando um texto que é simples. O texto está simplesmente falando que pedir, dar-se-vos-á. Por que você insiste em dizer que ele está falando, que o Senhor está falando que você precisa do discernimento espiritual? Você precisa ler o 12 que é a chave, o verso 12 aqui. Ele que faz a ligação com o texto de cima. Porque no verso 12, ele diz assim, portanto, ou seja, aqui ele está concluindo, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, assim façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Como assim? Mas eu estou falando aqui de orar, pedir para mim. Não, ele está falando da sua atitude para com o outro, porque o texto começa aqui no 7:1. E ele fala aqui de como você deve ou não julgar os outros. E e aí ao entender isso você vê, gente, como é que eu vou conseguir fazer isso dessa forma? E aí ele fala assim, não esquenta não. Peça, que eu vou dar a você. Eu vou refletir ainda mais com você. A lei e os profetas se resumem em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, não é? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Buscar a vontade de Deus acima da sua. E amar o próximo como a si mesmo é tratar o próximo como você quer ser tratado. E é interessante porque muitos filósofos aí do passado mencionaram alguma coisa semelhante a isso. Confúcio, Immanuel Kant, várias pessoas citaram de forma negativa, não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a você. Tem isso em vários pensamentos aí filosóficos e ditados, etc. Mas só Jesus coloca de uma forma positiva. Ele não diz, não faça aos outros o que você não quer que eles façam. Ele diz, faça aos outros o que você quer que façam com você. Ele coloca você para agir. É como se ele dissesse, plante aquilo que você quer colher. Seja ativo nessa obra em relação ao outro. Faça com o outro aquilo que você quer
Repreenda o outro com o amor com que você quer ser repreendido, mas repreenda o outro com a verdade com que você também quer escutar, porque a mentira não te ajuda em nada. Eu preciso chegar para você e dizer qual é a doença que você tem, porque senão você não trata dela. E nome de doença não é bonito. Você chega lá no hospital, o médico fala assim, eu sou muito sensível para dizer a você o que você realmente tem. Mas olha, eu quero dizer para você que você é um ser humano como eu, e eu espero que você melhore. Você volta nesse médico? Fala, não, o negócio que você tem é isso aqui, ó. E se você não fizer esse tratamento aqui assim, ó, você não vai melhorar. E você trata de fazer isso, fazer aquilo. Poxa, o médico me deu um sabão, né? Mas é isso que vai salvar a sua vida. É isso que vai melhorar a sua vida. Faça com o outro aquilo que você quer que ele faça com você. Quantas pessoas veem o seu irmão caindo no buraco, mas é amiguinho. É amiguinho só de dar tapinha nas costas. É colega. Irmão, nós não tem colega. Aliás, nós não somos amigos. Nós somos irmãos. Irmão quebra o pau, mas não sai da família. Irmão fala a verdade, mas não fica doído. E se doer, a gente corre atrás de novo, irmão. Você está doído, mas a verdade é essa. Eu continuo sendo seu irmão, te amando. E vamos para frente. Então é preciso fazer isso, mas para fazer isso humanamente, irmão, você vai estragar tudo. Você precisa reconhecer que você tem uma necessidade espiritual para fazer isso como Deus quer que você faça. E aí, as obras da carne não ajudam você a fazer isso. O seu natural não vai ajudar você a fazer isso. Você precisa pedir a Deus. Peça e receberá de Deus aquilo que você precisa. O que é que você precisa pedir? Você precisa pedir discernimento espiritual. Você precisa de perdão e graça de Deus para agir com misericórdia. E mais do que isso, mais do que saber, você precisa de poder do Espírito Santo para fazer isso. Aí você pode me dizer assim, não, mas pastor, até aí eu posso entender que pedir discernimento pode ter a ver com o texto. Pedir, receber poder para realizar a vontade de Deus, mantendo o coração quebrantado, atitude correta, de disciplina, amorosa. Será que eu posso pedir? Esse texto está me dando base. Será que eu posso mesmo inferir desse texto que é disso que Jesus está falando? Aí eu vou te citar um texto gêmeo, irmão gêmeo desse texto aqui, que é o texto de Lucas. Lucas 9:13 em diante. Veja se não parece quase copiando e colando, mas presta atenção na mudança. O que muda no texto que eu vou ler agora? Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará em lugar uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqui está bem claro, não é? Coisas boas, o melhor de Deus é o próprio Deus. O que é que você precisa pedir? Você precisa pedir uma coisa? Irmão, você tem que pedir Deus. Você tem que pedir o Espírito Santo. Você tem que pedir para ser cheio do Espírito Santo. A maior dádiva de Deus para nós é o Espírito Santo. Claro que eu não estou negando a obra da cruz, não é isso não, é a partir da obra da cruz que perdoou os nossos pecados. Mas o que nós temos hoje como presente de Deus? O Espírito Santo. É Ele quem dá discernimento. É Ele quem faz com que você frutifique aquilo que você naturalmente não frutificaria. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, para terminar, irmãos, para que você saia daqui sabendo que quando a palavra de Deus está falando aqui, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, não é o código
para o gênio da lâmpada. O que essa palavra quer dizer é que no contexto de que nós temos que ter discernimento espiritual para fazer a avaliação, o julgamento da situação que está acontecendo, para lidar com o nosso irmão que está em falta, mas lidar no poder do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, para chegar nele na medida e trabalhar ele com verdade e ao mesmo tempo com amor. Você precisa pedir para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. E para você reconhecer quando uma obra não é de Deus, quando um profeta não é de Deus, quando é falso profeta, para você reconhecer a pessoa que você não deve investir na vida dela, porque não é do povo de Deus, você não consegue fazer isso naturalmente, você precisa da ação do Espírito Santo. Mas Ele está mandando a gente fazer. Se Ele está mandando a gente fazer, porque tem como fazer. Aí eu termino dizendo, né? O que você precisa? Por que você precisa pedir? Porque nós somos necessitados. Nós somos incapazes. Por isso que a gente tem que orar sempre, pedir sempre a Deus. O que nós precisamos pedir? Precisamos pedir mais do Espírito Santo. E alguém vai dizer assim, pastor, mas você não é presbiteriano, mas a igreja não já recebeu o Espírito Santo? Você está falando que nós precisamos de uma segunda bênção, que tem que ser batizado com o Espírito Santo, tem que pedir uma... Irmão, não estou falando que você tem que receber uma segunda bênção, mas a Bíblia diz que você tem que se encher do Espírito Santo. Então um crente pode estar vazio. O Espírito Santo está lá assim, relegado a segundo, terceiro, 15º plano na sua vida. Se você não encher sua vida de coisas de Deus, se você não colocar... O que você ouve? Você só ouve música que não fala de Deus. Eu não estou falando que você não pode ouvir música, não, irmão. Mas eu estou falando que às vezes a gente só ouve a que não presta. Você só vê o filme, a novela, o seriado, tudo que tem um conteúdo que é contrário a Deus. Você não tem vida de oração. Você ora, sei lá, quando você lembra, na hora de comer, na hora de dormir. Você tem uma vida medíocre como cristão. Você quer ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo não está no fim da feira, lá na promoção, não. A Bíblia diz, buscai, pedi, batei. Ela diz, enchei-vos do Espírito Santo. Ela diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então, como é que você vai viver sua vida, irmão? Se você não for cheio do Espírito Santo. E como que você vai ser cheio do Espírito Santo se você não está nem aí para a pessoa do Espírito Santo? Nós precisamos pedir. A Bíblia diz, inclusive, procurar com zelo os melhores dons. A Bíblia diz, orando no Espírito. A Bíblia diz que o Espírito, e aí, para a gente orar, para te dar esperança. Tiago capítulo 4, verso 5 diz assim, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Irmão, o Espírito Santo tem ciúme de você, quando você enche a vida de tudo quanto há, menos de Deus. Mas se Ele tem ciúme, é porque tem amor envolvido, e é porque Ele deseja também. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, saiba que antes de você, Ele deseja encher a sua vida. Isso deve dar ânimo a você para buscar. E eu te convido a ficar de pé para nós fazermos uma oração. Eu gostaria que você pensasse, como é que tem sido as suas relações com as pessoas? Você é uma pessoa que vê o problema e dá a volta. Eu não vou falar nada não. Por quê? Porque ela pode achar, pode não gostar. E aí seu irmão está indo para o inferno lá. Não está indo para o inferno não, seu irmão não está indo para o inferno, né? Mas ele está lá arrumando encrenca para a vida dele, arrumando problema, porque pecado traz consequência. Você não pode não ir para o inferno, mas que todo pecado vai trazer consequência para a sua vida. Você está vendo o irmão no pecado, não vai falar nada. Você precisa do Espírito Santo, irmão, para ir lá e falar a verdade, em amor. Está gastando o seu tempo com a mesma pessoa que está sempre agindo como quem odeia a Deus. E você está lá, gastando o seu tempo. Talvez está faltando discernimento para você falar, eu vou largar isso aqui para lá.
Até que Deus, se Deus me mover para isso, se Deus agir aqui de tal forma que eu entenda que devo investir de novo, mas eu estou gastando meu tempo, perdendo meu tempo com aquilo que não resulta. Tem a atitude do porco aqui, ele se revolta. Quando você fala do erro, ele vai... Parece demônio manifestando. É mesmo. Tem pessoa que não está endemoniada não, mas parece que é demônio que está manifestando. Se você fala assim, ô irmão, ai, o que foi? Você está errado. Como assim? Parece demônio. Não aceita. Mas às vezes, irmão, não aceita porque você também não vai com amor nem no Espírito de Deus, você vai só na cajadada mesmo. Nós precisamos, está vendo como que a gente precisa? Irmão, como é que nós vamos viver nossa vida? Se a gente não for cheio do Espírito Santo. Precisa haver essa necessidade, irmão. É por isso que quando a gente chama para orar, você tem que vir. É por isso que quando a gente fala, você tem que orar na sua vida particular, você tem que dar seu jeito. Você tem que buscar. Porque senão não vai para frente não, e você não vai conseguir, e vai passar pela vida arrastando, cheio de problema, toda hora dá uma pipoca, uma coisa. Nós precisamos ser cheios de Deus. Feche os seus olhos. Se você pudesse pedir qualquer coisa a Deus, o que é que você pediria? Ah, como vem a tentação do gênio da lâmpada, né? Quantas vezes a gente pede para não ter dívida, a gente pede para não perder o emprego, a gente pede para conseguir uma determinada coisa. Quantas vezes você pediu para ser cheio do Espírito Santo? Quantas vezes você disse assim, Deus, por favor, em nome de Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu já vi que não adianta só saber, eu preciso de poder. Poder sobrenatural, porque na carne eu não tenho vontade nem de fazer. Eu preciso que o Senhor faça aquilo que a Tua Palavra diz. A Tua Palavra diz que o Senhor efetua em nós tanto querer como realizar. E eu tenho dificuldade para querer orar, para querer buscar. Eu não quero muitas vezes que a minha carne, Senhor, ela está sempre pronta para uma festa, para um churrasco, para conversar com um amigo, para assistir um filme. Eu estou sempre pronto, estou pronto para virar uma noite numa boa conversa, mas não estou pronto para orar meia hora, porque o assunto acaba antes dos 10 minutos. E essa é a minha realidade. Admita a sua realidade para Deus, Ele já sabe há muito tempo que você está escondendo. Mas pedir e dar-se-vos-á. Peça, deseje, queira, insista, bate. Bate lá na porta, fala, Senhor, eu estou aqui de novo, Senhor, continuo precisando ser cheio, continuo precisando de mudança, ainda não cheguei lá, Senhor, há quanto tempo o Senhor tem falado comigo, e eu continuo do mesmo jeito, me ajude, eu estou te suplicando, mas Ele já se antecipou e disse, peça que você vai receber, busque que você vai encontrar, bata que vai abrir, confia e ora. Senhor, nós dedicamos a nossa vida ao Senhor agora, entendemos que precisamos pedir o Espírito Santo, porque as outras coisas o Senhor sabe que nós temos a necessidade delas, o Senhor cuida, porque se buscarmos em primeiro lugar o reino do Senhor, nada vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, já sabemos todas essas coisas. O que a gente não sabe é buscar ser cheio do Espírito Santo. O que a gente não sabe é pedir mais de Deus na nossa vida. Isso a gente não sabe. A gente pede tantas coisas, reclama de tantas coisas. Senhor, olha para a nossa miséria, para a miséria espiritual. Nós precisamos pedir, estamos pedindo e pedimos em nome de Jesus. Não apenas para nós pedimos por toda a igreja, não apenas para os que estão ouvindo hoje, mas por aqueles, ó Deus, que estão longe, que nem sequer vão ouvir essa mensagem, mas que têm ouvido a insistência do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E agora nós estamos nos lembrando, pedi e dar-se-vos-á. Estamos pedindo mais do Espírito Santo para todos nós. Estamos pedindo discernimento espiritual, estamos pedindo compreensão de como as coisas funcionam espiritualmente, como está a nossa vida, como deve estar. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, socorre a nossa alma, socorre a nossa vida, porque nós precisamos de Ti para viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver a lei e os profetas,
para viver a vontade do Senhor na nossa vida. Perdoa os nossos pecados e que haja daqui para frente na vida de cada um de nós, ó Deus, de uma vida mais cheia do Senhor, da Tua presença, da alegria, do consolo, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor faça isso em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vão em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, que você seja e que eu também possa ser cheio do Espírito Santo. Amém.